Olá! Os livros que eu li, alguns deles eu tive altas perspectivas por causa do hype e foram uma decepção. Meu nome é Jaqueline, bem-vindo ao meu canal. Só lembrando de se inscrever e deixar um like. Os livros que eu vou falar são os livros que eu achei que seriam os melhores da minha vida, mas acabaram sendo uma decepção. O hype deles também favoreceu muito para eu acreditar que eles seriam 5 estrelas, mas acabaram não sendo. O primeiro livro é O Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro, eu achei ele... Não é que eu achei que ele é ruim, mas ele não vale o hype que ele tem. Porque assim, realmente ele é uma história que ele tenta fazer uma crítica social em relação ao fim da escravidão, né? E como os negros que tentavam sobreviver sem a própria sorte, sem um apoio da sociedade mesmo, porque eles não tinham emprego, então poucas pessoas cediam empregos para eles. Então, esse livro vai contar a história de 2 irmãs. Essas irmãs, elas sofrem um acidente, né? Elas acabam cortando a língua com uma faca. E nisso elas conseguem ter uma conexão, né? Um entendimento. Elas conseguem se compreender mais, acabam se compreendendo mais. E cada uma vai ter um destino. Só que assim, o livro, ele até a metade dele é legal, só que depois da metade ele fica muito arrastado, ele começa a ficar muito chato. Mas ainda é um livro que é bom, realmente. Eu vou continuar lendo os livros do autor, eu acho a escrita dele muito boa, mas o problema é que é muito arrastado. Chega uma hora que dá vontade de desistir, mas eu fui até o final e não achei todo esse hype todo. O segundo é o Gente Ansiosa, do Frederick Beckman. Esse livro também, eu vejo muitos youtubers falando muito bem dele. Eu fui naquela expectativa de que seria muito bom, que... Na verdade, eu pensei que ele seria um drama, né? Uma sofrência, né? Eu ia chorar horrores, só que eu achei muito, sabe, a história assim, eu achei as histórias normal, só que eu acho que muitas delas, o que as pessoas precisavam era conversar umas com as outras ali. O grande problema de muitas era isso. Porque assim, o livro, ele conta a história de pessoas que elas vão ver um condomínio, um apartamento, e elas acabam ficando reféns de um assaltante. Entendeu? Aí eles vão contar a história de cada uma daquelas pessoas. Então tem vários tipos de pessoas. Tem um casal de lésbicas, que uma tá grávida, e tem uns velhinhos, tem uma pessoa que ela é sozinha, e vai contar a história assim. Parece que as pessoas... eu achei meio forçado assim, a pessoa tentando fazer você sentir a tristeza, mas sinceramente eu não achei triste, eu não achei as histórias deles tristes. Eu acho que eu já li livro que é mais triste do que isso. O terceiro livro é O Beijo do Rio, do Stephanie Volpe. Esse livro, ele conta a história do Daniel. O Daniel, ele vive no Rio de Janeiro, na cidade grande do Rio de Janeiro. Só que ele nasceu numa cidadezinha pequena, no interior. Um amigo dele morre, ele tem que voltar para lá. Nisso ele vai fazer uma investigação para tentar encontrar o assassino. É uma história assim que, sinceramente, em relação à crítica que faz, a crítica também social em relação a crítica que ele faz em relação ao LGBT, que é o preconceito que tem sobre os LGBTs, é muito boa. Isso é verdade, a crítica é muito boa. Só que eu achei que a história, que é o thriller que ele tenta contar,
Eu achei muito ruim. Realmente, tem hora que pareceu pra mim que o personagem tava meio perdido, os personagens estavam meio perdidos também na história. O final também não me agradou, achei que esperava, sei lá, um plot twist, mas não teve. Não teve, porque geralmente o trailer tem um plot twist, mesmo sendo ruim, ele tem um plot twist, só que não teve, né? Então, não foi o esperado pra mim. O quarto livro é Você Ligou para o Sam, do Justin Tal. Esse livro, na verdade, quem criou a expectativa foi eu, porque ele não teve muito hype. Também é porque ele é meio chato. Ele também é um livro que ele foi criado pra você chorar, só que você não tem essas emoções. É a história de uma menina, né, que o marido dela... É a história de uma menina que o namorado dela morre e ela sofre com a perda dele, então tá sofrendo pelo luto. Aí o que ela faz? Ela geralmente liga para o número dele para escutar a caixa postal. Só que um dia ele atende e é muito estranho. Aí a sinopse, você acha que vai ser uma maravilha, só que a história é muito chata. Ele não tem um diálogo assim que... Eles não têm um diálogo assim emocionante, que você vai chorar. É uma história que também não tem... É parado demais essa história. Ela não acontece nada. Tirando essa parte do que eles falam sobre no telefone, não acontece nada, não tem reviravolta, não tem nada. Aí eu achei, foi decepção pra mim, porque a capa é linda desse livro. O quarto livro é A Vida Invisível de Ed Laurum, da Victoria Schwab. Esse livro também foi um grande hype. Eu pensei que esse livro eu jurava que ia ser um dos favoritos. Ia ser um que eu iria gostar bastante. Só que eu não achei nada. Nossa, eu não achei o porquê desse hype. Porque o livro, ele tem umas acontecimentos meio chato também. O livro ele conta a história da Ed, que ela faz um pacto com um ser. E esse pacto é para viver para sempre, né? E durante os 300 anos, ela vai vivendo até os dias atuais. Então, ela vive assim, só que eu acho assim, não acontece nada também, muita coisa. Metade do livro é só encheção de linguiça, eu acho. O livro ele pode ser resumido em 300 páginas, fácil, porque muita coisa ali não precisava ser escrita. A Ed, ela é muito chata. Ela é chata. Eu acho que o melhor do livro é quando tem um romance entre ela e outra pessoa. E é legal. Assim, o final eu até gostei. O engraçado é que eu gostei do final. Mas, sinceramente, eu não achei todo esse hype todo. Não achei que valia todo esse hype. O sexto livro, realmente eu não entendi o hype, que é o Paciência Silenciosa, do Alex Machaelis. Ele conta a história de um psicoterapeuta que ele vai para uma clínica, né? E ele conhece uma paciente que ela não fala e ele decide trabalhar com ela, né? Ser o médico dela. O livro, ele é muito previsível. Na verdade, se você ler a sinopse rápido, você descobre o que aconteceu, né? Mas eu não achei também muito lá. O plot twist não é bom. Não me surpreendeu. É um hype que eu não entendo também, porque ele é um livro que ele não é tão bem narrado. Sétimo livro, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Pessoas Normais, ele conta a história de um casal, que esse casal, ele se conhece desde de adolescentes, né? Eles têm um rolo, um envolvimento, só que eles acabam nunca ficando juntos. E esse livro eu não entendo por causa disso, porque também é outra questão de um casal que
ninguém quer dar o primeiro passo, ninguém quer conversar para ter um relacionamento, mas eles acabam ficando juntos. E eu acho assim, os motivos por ele não ficarem juntos, eu acho os motivos péssimos. Acho que, sinceramente, isso não é motivo para mim. Mas eu acho que eles também deveriam conversar bastante nesse livro, entendeu? Para chegar num acordo. Mas eu não gostei desse livro. Ele foi um hype, mas sinceramente eu não vi o motivo desse hype. O oitavo livro é o Piranesi, da Susanna Clarke. O Piranesi, esse livro eu não entendi. Ele conta, na verdade, a história de um cara que ele vive num lugar, que ele tá num lugar meio estranho. E ele conta essa história através de diários. Então, o lugar às vezes está com enchente, às vezes tem estátua e tem labirinto. Eu acho assim, a escrita desse livro é muito boa. Realmente você fica preso, você se envolve na história. Só que realmente eu não entendi o final. Eu não entendi. Se alguém quiser. Realmente eu não entendi o final. Eu boiei. Se é o que eu tô pensando no final. Porque eu também tentei ver as resenhas das pessoas, né? Mas também não vi ninguém falando no final, então realmente eu não entendi. O nono livro é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse livro ele conta a história de uma mulher dos 8 até os 52. E esse livro é narrado tipo em poema, em uma forma de poema. Esse livro eu achei que, sei lá, eu achei que tem alguns problemas ali que são muito pesados, entendeu? E ele passa meio rápido por esses problemas. Então acaba que o livro fica meio superficial, não tem uma profundidade na personagem. Eu achei sem profundidade. Tem violência, para quem vai ler esse livro, tem violência bastante. Só que eu acho que eu não vi muita graça nesse livro. Realmente eu não funcionou comigo. Comigo não funcionou. O décimo é o Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira. Esse livro ele conta a história de um garoto, né? Que ele perde o pai. O pai dele ele sofre e a namorada dele ajuda ele a passar por esse luto, né? Ele também se envolve com drogas. É meio pesado, assim, a situação dele. Só que, assim, também é o mesmo motivo do Peso do Pássaro Morto. Tem uns problemas ali que são pesados também, entendeu? E passa superficialmente. E acaba dando, tipo, praticamente como se não fosse muito importante, que ele só apagasse a memória e tudo voltaria ao normal para ele. Só que acaba que não acontece isso. É um livro que eu não gostei do personagem, não me identifiquei, não me apeguei ao personagem. O personagem é muito, muito chato. É difícil se apegar a ele. Então é isso. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!